Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre algumas das cartas do apóstolo Paulo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para esse estudo. Importante também orarmos ao Pai Eterno para que Ele nos oriente. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E neste instante, Senhor, queremos te pedir que Tu nos orientes e que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha. É isso que te pedimos, é o que pedimos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. O tema que nós teremos hoje para o nosso estudo é o embate da igreja contra o mundo. Hoje iniciamos o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. E em domingos anteriores, nós estivemos estudando a primeira carta. Por que duas cartas? Essa pergunta tem sentido porque as cartas são muito semelhantes e tudo indica que elas foram escritas entre um intervalo muito curto, talvez de dias ou semanas. Elas devem ter sido escritas nesse intervalo curto porque alguma coisa importante estava acontecendo lá em Tessalônica e Paulo se esmerou em escrever essa segunda carta. A segunda carta, na realidade, ela foi escrita para esclarecer dúvidas sobre um assunto que estava muito intenso lá em Tessalônica, que era o assunto da segunda vinda de Jesus. Essa segunda carta foi escrita, então, com o propósito principal de esclarecer algumas dúvidas referentes à interpretação sobre esta segunda vinda. Este era um assunto que o apóstolo Paulo havia discutido, ensinado e apresentado durante o período de 3 semanas em que ele estivera lá na cidade de Tessalônica. Essa interpretação errônea produziu uma situação anômala entre os tessalonicenses. Muitos deles pensaram que Jesus voltaria naqueles dias e, por isso, eles simplesmente deixaram de trabalhar. A mensagem original de Paulo havia sido entendida errada, de uma forma errada e mal interpretada. Talvez algumas frases haviam sido tiradas fora do contexto, porque o assunto também foi tratado, além da exposição presencial que Paulo fez, o assunto foi tratado na primeira carta. Essa segunda carta, ela tenta colocar algumas coisas no lugar, ao tentar corrigir o pensamento errado dos tessalonicenses, especialmente aqueles que estavam ociosos, sem trabalhar, agitados por conta dessa segunda vinda, desse assunto da segunda vinda de Jesus. Podemos ver pelo conteúdo tanto da primeira quanto da segunda carta que o apóstolo Paulo não hesitou em abordar assuntos referentes à profecia. Profecias entendidas corretamente costumam ser positivas para a vida cristã. A profecia tratada adequadamente costuma ter aspectos que podem ser vitais para a vida cristã, para a vida correta, para o desenvolvimento da vida da pessoa em termos da sua prática religiosa. Profecias costumam ter um papel positivo, mas muitas vezes nós encontramos líderes da igreja que hesitam em ensinar sobre esse tema. E por que isso? O motivo é que se trata normalmente de um assunto usualmente difícil e controverso, especialmente quando se leva em conta detalhes das profecias. E isso então enseja uma série de discussões, às vezes, ao entorno da mensagem principal da profecia. Além de ser difícil, é também um assunto muitas vezes mal utilizado. Algumas vezes as profecias, por exemplo, são usadas como meio de promover falsas agendas, dando ênfase a questões de entretenimento e a questões de sensacionalismo. O estudo de profecias traz 2 desafios. O primeiro, compreendê-las adequadamente. E o segundo desafio, utilizá-las biblicamente. No próximo quadro, temos uma pergunta aqui: qual é o objetivo de uma profecia bíblica? Muitas vezes, ou certamente todas as vezes, podemos dizer assim, o objetivo de uma profecia bíblica, estamos nesse contexto, é iluminar,
confortar, encorajar o crente, levando-o a viver uma vida correta. Vida correta sobre a ótica cristã, e dentro desse contexto que nós estamos falando, significa viver o presente de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo ter a vista na eternidade, né, com um pensamento lá na frente e tendo em vista também as boas promessas que estão por acontecer. Paulo falou sobre os falsos calendários, porque o objetivo de uma profecia bíblica certamente não é fornecer calendário. E ele, então, Paulo, enfatizou nas duas cartas sobre esse assunto. E nós vamos encontrar Jesus também falando sobre essa questão. Lá em Mateus, no capítulo 24, nos versos 36 e 42, ele fala sobre nós não marcarmos data sobre a volta de Jesus, porque quem costuma fazer isso acaba trazendo bastante confusão. E isso era exatamente o que estava acontecendo lá em Tessalônica. O assunto da volta de Cristo havia sido objeto de diferentes interpretações, mas não devemos condenar as pessoas. Havia naquela época diferentes interpretações, há hoje também diferentes interpretações, uma vez que é um assunto complexo. Mas nem sempre nós devemos desprezar aqueles que apresentam interpretações diferentes. Óbvio, se aquela interpretação é alguma coisa equivocada, visivelmente equivocada, nós temos que tomar partido a respeito daquilo. Nós podemos dizer que nós não devemos condenar ou desprezar as várias interpretações bíblicas honestas, corretas, sobre assunto das profecias, porque, pelo menos por dois motivos, podemos dizer assim, apesar de existirem métodos de interpretação, entender profecia não é uma ciência exata, mas um exercício de interpretação. E nem sempre essas diferenças de interpretação elas serão realmente relevantes. Então não cabe nós ficarmos discutindo, debatendo ou deixando de lado ou criticando outras interpretações que possam aparecer sobre a mesma profecia. Um estudo bíblico, para ser relevante, seja sobre profecias ou sobre qualquer outro assunto, ele deve levar em consideração três coisas. O que eu diria? Espelho, Bíblia e dicionário. Espelho porque o assunto deve levar o ouvinte a se ver naquele assunto, né? A se ver naquele tema, a se ver naquela questão. O que isso tem a ver comigo? Essa é a pergunta-chave. Se o estudo não tiver nada a ver com você, se você não se vê em nada na apresentação daquele estudo, então ele é muito pouco relevante ou nada relevante para a sua vida. Quando nós falamos Bíblia, a segunda palavra, além de espelho, a Bíblia, nós estamos sinalizando da necessidade ou da motivação que o ouvinte deve ter a partir de alguma provocação que o estudo traz. Ele deve ter interesse em se aprofundar na Bíblia, na palavra de Deus. E quando falamos no dicionário, nós queremos indicar ou queremos enfatizar a necessidade de fazer com que o ouvinte procure aprender alguma palavra ou algum conceito novo que está sendo trazido, está sendo apresentado naquele estudo. Então, se as três coisas acontecem, a Bíblia, o espelho, a Bíblia e o dicionário, com isso, o estudo tudo indica que poderá ser relevante para aquela pessoa. Ao chegarmos à conclusão desse estudo de hoje, eu espero que você possa achá-lo relevante segundo esse critério do espelho, da Bíblia e do dicionário. No próximo quadro, nós seguimos e vamos ler aqui o nosso texto que está a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 e depois voltamos para esse quadro onde nós abordaremos os três primeiros versículos. Então, abrindo a sua Bíblia em segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra,
quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Esse é o texto que nós lemos e ele, à primeira vista, parece assim um pouco complicado de nós entendermos e vamos vencer o desafio de tentar entender esses versículos que estão aqui. Então, o tema que ele está abordando é a questão da volta de Jesus e sua relação com o que estava acontecendo naquele momento na vida dos crentes lá em Tessalônica. Trata-se, obviamente, de um texto de difícil interpretação. Esse tema geral, o tema geral da volta de Jesus, ou o chamado Dia do Senhor, sem dúvida é um dos assuntos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Esse assunto vai aparecer aqui e vai aparecer em outras partes do Novo Testamento também. Vimos que a expectativa da volta imediata de Jesus estava tendo um efeito perturbador na vida da igreja lá em Tessalônica. A perturbação que os tessalonicenses viviam tinham 3 possíveis causas. E aí nós lemos nesse texto aqui as 3 causas relatadas pelo apóstolo Paulo. Eles estavam perturbados pela expressão que nós lemos, por espírito. Isso se refere à possibilidade de que alguns estavam anunciando falsamente a vinda imediata de Jesus. Para isso, eles estavam considerando uma informação que supostamente havia sido profetizada pelo poder do Espírito. Então, a primeira possível causa dessa perturbação. Segunda causa da perturbação que você vê aí no quadro que você está acompanhando. Eles estavam perturbados por conta da palavra, de palavras, né? Alguns daqueles crentes estavam difundindo palavras falsas. Com isso, estavam erradamente mobilizando a igreja a seguir uma conduta errada, uma conduta equivocada. Terceira causa da perturbação. Eles estavam perturbados por algo que alguém supostamente havia escrito. Uma possível causa daquele problema poderia ser algum texto distorcido que havia aparecido ali no meio deles. Esse texto falso estava sendo atribuído a Paulo. Então, essas causas estavam contribuindo para aquela situação de confusão na igreja em Tessalônica. O que estava gerando o tumulto, talvez fosse a gota d'água naquilo tudo, era que os tessalonicenses estavam sendo informados que o Senhor, que Jesus, já estava chegando. Não saber quando ele vem deixa o assunto inteiramente em aberto. É assim que a Bíblia trata esse assunto. O assunto da volta de Jesus, a Bíblia afirma que ele vai voltar, mas repetidas vezes, a palavra de Deus diz que ninguém sabe, a não ser o Pai, ninguém sabe quando que Jesus vai voltar. A maneira de tratar o assunto, de deixar o assunto inteiramente em aberto, como a Bíblia faz, ela nos permite considerar que Jesus pode voltar no próximo ano ou pode voltar daqui a 1000 anos. Então, isso sinaliza para cada um de nós, para que quando nós ouvirmos a insistência de que Jesus vai voltar em breve, daqui a pouco Jesus vai voltar, nós não podemos afirmar isso com tranquilidade, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe quando Jesus vai voltar.
Havia uma fonte adicional para o mal-entendido que estava acontecendo, porque Paulo, quando estava falando a primeira vez sobre a vinda de Jesus, ele mencionou que por ocasião da vinda do Senhor haveria perseguição de crentes. Como os tessalonicenses estavam sendo perseguidos pelas mesmas pessoas que haviam expulsado o apóstolo Paulo de Tessalônica, impedindo que ele continuasse a pregar o evangelho, como eles estavam sendo perseguidos, alguns entenderam que essa perseguição era por conta deles já estarem vivendo a volta de Jesus. Então, dá para notar que confusão que estava acontecendo. Com tudo isso, eles precisavam, obviamente, de uma palavra esclarecedora de Paulo. E o apóstolo precisava, então, ajudá-los para que eles pudessem entender em que medida o que estava realmente ocorrendo tinha a ver com a volta de Jesus. Paulo, então, passa a afirmar de maneira categórica que a volta de Jesus ainda não estava ocorrendo. E para justificar isso, ele informa que para que a volta de Jesus viesse a acontecer, deveriam ocorrer inicialmente, antes dessa volta, pelo menos 2 sinais, que é o que nós vemos lá no verso 3. O primeiro sinal, os primeiros 2 sinais, o primeiro, a vinda do que ele chamou da apostasia, nós vamos ver o que significa isso, e a segunda coisa, a vinda ou a revelação do que era chamado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No próximo quadro, então, nós nos aprofundamos um pouquinho mais e observamos o que é dito, o que é defendido nos versículos 3 e 4, sobre aquele dia, o dia da volta do Senhor, a apostasia, que é o primeiro sinal, e o homem da iniquidade, a revelação do homem da iniquidade, que é o segundo sinal, e vamos tentar entender toda essa linguagem. Então, o ponto aqui é o seguinte: a ausência dessas duas ocorrências indica que o dia do Senhor não havia ainda chegado. E o apóstolo, então, fornece esse fato como uma primeira evidência para ele defender que, olha, acalme-se todos, porque o dia do Senhor não chegou ainda, essas duas coisas precisam acontecer, elas não aconteceram. A evidência é que as duas ocorrências citadas, a apostasia e o surgimento do homem da iniquidade, não haviam acontecido, então não se podia afirmar que Jesus havia voltado. Paulo chama a atenção para que ninguém fosse enganado sobre esse tema. O engano, normalmente, ele ocorre por conta do falso ensino. E qual é o antídoto para o ensino falso, ou o falso ensino? O antídoto é o ensino verdadeiro, que vem a partir da base da palavra de Deus. Então, quando o ensino é elaborado, ministrado de acordo com a palavra de Deus, ele passa a ter o caráter verdadeiro e ele normalmente vai ser esclarecedor e trazer a verdade. O que seria, então, vamos nos aprofundar aqui um pouquinho, o que seria essa apostasia, esse primeiro sinal que o apóstolo Paulo menciona, o primeiro sinal em relação à vinda, ao dia do Senhor. Apostasia significa pregação, ou melhor, negação da fé, abandono, revolta ou ainda rebelião. Paulo não está falando de qualquer rebelião, ele está falando de algo bem específico. Normalmente, a interpretação mais comum considera que primeiro deverá haver uma rebelião mundial. O que isso também podemos observar, que isso deverá ocorrer antes do julgamento do dia do Senhor, antes que isso possa acontecer. Esta apostasia ou esta rebelião refere-se a uma rebelião referente ou contra o verdadeiro Deus. Isso deverá se tornar um movimento mundial. É isso que nós depreendemos dessas profecias. E fornecerá também, esse movimento de rebelião, fornecerá elementos para o grande sistema de negação e revolta que será liderado pelo chamado homem da iniquidade. A revelação do homem da iniquidade, que também nós vamos ver que é chamado em outros lugares do anticristo, que aparece aqui no verso 4, não com esse nome de anticristo, mas com o nome de o homem da iniquidade, é o segundo fenômeno que Paulo menciona necessário como sinal
antes que o dia do Senhor aconteça efetivamente. Então, esse homem da iniquidade, ele é a personificação do próprio Satanás. E esse personagem é também, como mencionei, chamado o anticristo, chamado também a besta, em outros textos do Novo Testamento. O prefixo anti, do anticristo, nesse termo, ele traz duas ideias. A primeira ideia é contra, anti no sentido de contra. Tem o antiaéreo, né? Então é contra o aéreo. Então, anticristo é contra Cristo. E também o segundo significado é no lugar de. E aí nós encontramos o anticristo como instrumento de Satanás, se opõe a Deus e a Cristo, ou seja, ele é contra Deus e contra Cristo. Mas ele também é apresentado como aquele que exigirá ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. Então aqui nós vemos no lugar de, o segundo significado da palavra do anticristo. Paulo desvenda esse personagem através de três características conforme nós lemos nos versos 3 e 4. A primeira característica, ele é descrito como o homem da iniquidade, ele está ligado à iniquidade. Segunda característica, ou segunda identificação, ele é descrito como o filho da perdição. E a terceira característica, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou ele é contra o objeto do culto a Deus, e ele se exibe como sendo Deus. No próximo quadro, nós entramos num assunto também importante, que é a questão do tempo do dia do Senhor, que aparece lá nos versos 6, 7, 8 e 9. Temos indicação do tempo que vai ocorrer esse dia. Vimos que Paulo nos mostra que o dia do Senhor não poderia chegar sem que acontecesse pelo menos essas duas coisas: a apostasia ou a rebelião e a revelação do homem da iniquidade. Mas também há uma terceira coisa que o texto de Paulo nos revela, que é uma coisa que também deverá acontecer e se soma àquelas outras duas, formando então um conjunto de três coisas que deverão acontecer antes da chegada do dia do Senhor. Trata-se do término atual da chamada contenção do homem da iniquidade. E aí, antes de nós prosseguirmos, há uma palavra, um termo que aparece aqui, que é o mistério da iniquidade, lá no verso 7. Esse verso 7 fala desse certo mistério da iniquidade que já opera. O detalhe é que ele já está em operação, ele já está em atividade. Mas o que é esse mistério? Esse mistério se refere ao gradual acúmulo do estado de iniquidade que culminaria com a chegada futura do homem da iniquidade, do anticristo. Mas por que se trata de um mistério? Por que é chamado de mistério? É mistério no sentido de que a humanidade não conhece as forças de Satanás trabalhando nos bastidores. Não reconhece que essas forças buscam criar um estado de iniquidade em todo o mundo. Existem pessoas que nem sequer acreditam na existência de Satanás, mas ele está agindo, né, formando toda essa onda de iniquidade que nós conhecemos. E aí, quem é o homem da iniquidade? Vamos tentar entender aqui. Esse homem da iniquidade pode ser visto tanto como a designação de uma pessoa que ainda não apareceu, que ainda não chegou ou ainda não se manifestou, mas pode representar também as atuais forças do mal. Vale notar que a iniquidade patrocinada pelo homem da iniquidade não é necessariamente confusão, não é também desordem ou mesmo a ausência da lei. O interessante é que a Bíblia diz que esse homem da iniquidade, ele invocará todo tipo de lei, através de seu sistema tirânico governamental, pelo qual ele procurará controlar a humanidade. Há um estado de iniquidade que tem se acumulado ao longo dos tempos. É outra coisa que a gente aprende aqui da palavra. A iniquidade se refere à presença de uma rebelião contra os propósitos de Deus. Esses propósitos são diversos. Eles podem, por exemplo, atacar instituições como o casamento, como a família. Então, são coisas de Deus que são atacadas
pelo mal e pela iniquidade. O acúmulo desse estado de iniquidade, ele vem ocorrendo desde tempos imemoráveis e continuará assim por mais algum tempo. As ações desse homem da iniquidade, ou o que ele representa, estão em andamento, como nós lemos aqui na palavra. Mas outra coisa que nós lemos é que elas estão contidas. Essa contenção continuará assim de acordo com os propósitos soberanos de Deus, até que as coisas estejam maduras. Até que o tempo de Deus, o Kairos, determine o término dessa contenção. Kairos é o tempo adequado, diferente do Cronos, que é o tempo cronológico. O tempo de uma fruta ficar madura é o Kairos e não o Cronos. É o Kairos porque ela fica madura quando ela fica madura. O verso 6 que nós lemos nesse texto, ele fala de alguém que detém ou limita o homem da iniquidade e suas ações. E no verso 8 nós lemos que a sua identidade em algum momento será revelada, a identidade do iníquo. Qual é a força que no mundo detém ou mantém sob controle o homem da iniquidade? Alguns defendem que quem mantém esse controle, essa contenção, é o próprio Deus, seja de forma direta, por meio da delegação de autoridade às autoridades constituídas. No próximo quadro e último, nós chegamos à nossa conclusão, e aí nós temos aqui três pontos principais para nós abordarmos. O primeiro é que, diante disso tudo, diante dessas questões de profecia, é importante nós perseverarmos na leitura da Bíblia. Se nós não nos mantivermos continuamente estudando e aplicando as verdades das Escrituras Sagradas à Bíblia na nossa vida, ficaremos vulneráveis aos ventos e correntes das falsas doutrinas. A perturbação que ocorreu com os crentes de Tessalônica foi resultado deles não terem entendido e aplicado o que eles haviam ouvido. Segundo ponto aqui da nossa conclusão, não devemos ignorar as profecias, mas também não precisamos ficar fixados nelas. O fato do apóstolo Paulo voltar ao ensino de profecias em sua segunda carta aos Tessalonicenses nos mostra que isso é um tema importante. O tema das profecias bíblicas, ele precisa ser ensinado, mas nunca desprezado. O que comumente ocorre em nossos dias é que muitas igrejas oscilam, muitas igrejas e muitos crentes, diga-se por sinal, oscilam como um pêndulo de um lado para outro. Então, de um lado, ignoram completamente as profecias, o assunto de profecias, e do outro ficam com uma fixação e até com uma obsessão em relação ao assunto. Né? A terceira conclusão, o terceiro ponto da nossa conclusão, na realidade é um bloco com 4 aspectos para nós observarmos. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, é que há uma força do mal permeando o mundo. Basta ver os noticiários de cada dia para nós percebermos o efeito do mal na nossa sociedade. Às vezes a coisa é tão intensa que nós precisamos mudar o canal, porque aquela avalanche de coisas ruins que nós estamos vendo nos faz mal, acaba quase que soterrando o nosso espírito. Sem contar que algumas vezes nós também podemos ser alcançados por esse mal, porque ele está ao nosso derredor, nos ameaçando a todo momento. Lá em Efésios 6:12, eu convido você para ler comigo essa passagem, nós também encontramos uma parte que diz, que interpreta muito bem essa quantidade de mal que está ao nosso derredor. E o texto sagrado nos diz o seguinte, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para combatermos o mal, que é uma força espiritual, uma força do mal, nós precisamos usar armas espirituais. Armas espirituais
elas são, por exemplo, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a oração, a nossa dedicação à comunhão com Deus. Isso nos qualifica, nos dá elementos como armas espirituais para nós podermos fazer frente às ameaças do mal que estão ao nosso derredor. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é há uma força permeando o mundo. O segundo ponto desse último bloco é que Deus tem o controle e ele limita o mal. Às vezes pode parecer que as coisas estão se desintegrando, estão num caos, mas esse caos ele está dentro de limites estabelecidos por Deus. Vale nós observarmos, isso é muito importante, que Deus não é responsável pelo mal. Lembra que ele concedeu à humanidade o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio dá ao homem a oportunidade de decidir sobre que lado ele quer ficar, sobre o bem ou sobre o mal. Então, muitas das coisas ruins do mal que está ao nosso derredor são ocasionadas por decisões erradas que alguém tomou na nossa sociedade. Então, não podemos responsabilizar o mal, colocar isso na conta de Deus, quando na realidade ele entregou o livre-arbítrio, abriu essa oportunidade às pessoas e as pessoas tomam decisões erradas e o mal, não podemos dizer que 100% do mal vem apenas de decisões erradas, mas muito do que nós encontramos em termos de mal vem efetivamente de decisões erradas que as pessoas tomaram. Então Deus não é responsável pelo mal, mas de alguma maneira misteriosa para nós, o mal está sob o controle dele. E o sentido de controle aqui é o sentido de limite. Deus limita o mal. O mal está controlado. Pode ser grande, mas ele está limitado. O terceiro ponto desse nosso último bloco é que o triunfo de Deus é certo. O triunfo final de Deus é certo. No final, a batalha final, nesta batalha final, nada poderá se opor a Deus. O iníquo está agindo hoje, mas chegará o momento em que Deus vai dizer, olha, basta, chega. Então, a grande pergunta para nós será, de que lado, quando isso acontecer, de que lado você vai estar? Em uma batalha futura, dentro dessa visão profética do final dos tempos, você estará ao lado de Deus ou ao lado de Satanás. Não tem em cima do muro, ou você vai estar de um lado ou vai estar do outro. O quarto e último ponto desse bloco, e também o último ponto da nossa conclusão, é que Jesus vai voltar, mas ninguém sabe quando isso ocorrerá. O cristão não deve ficar preocupado nem especulando sobre quando Jesus vai voltar. O importante é estar pronto para quando ele vier. E por que é importante estar pronto quando ele vier? Porque a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, a vinda de Jesus será breve, ou seja, ela terá uma duração curta. Como ela será breve, como ela será curta, quem não estiver pronto poderá acabar ficando para trás. Então, por isso é importante você estar pronto. E para estar pronto, é necessário o quê? É necessário aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Você está pronto para isso? E você pode perguntar, mas como que eu posso estar pronto? Como que eu posso aceitar Jesus como Salvador e como Senhor? Deixo com você o que nós encontramos em Atos 16:31, quando Paulo respondeu a uma pergunta que lhe foi feita: o que preciso fazer para ser salvo? Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha acompanhado esse estudo que não é dos mais fáceis sobre essas questões do final dos tempos, mas procuramos aqui elucidar o melhor possível. Espero que o estudo seja relevante para você, que você tenha se identificado em algumas dessas coisas que estão aqui, que você possa procurar a Bíblia, a Palavra de Deus, para se aprofundar e que você também busque o dicionário, caso você encontre algumas questões que você não conhecia, dicionário aqui de uma maneira metafórica, que você possa se aprofundar nesse assunto e possa também concluir coisas positivas sobre o nosso futuro.
Ficamos por aqui então, deixo com você um grande abraço, lembrando que no próximo quadro você ainda poderá encontrar o panorama de todos os nossos estudos desse trimestre. Até a próxima oportunidade.